Graça e paz, irmãos. Vamos começar esse culto de louvor e adoração a Deus. Os irmãos que estiverem aí atrás podem vir para a gente começar. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua casa. Obrigado por esse privilégio que temos de Te adorar, de estar diante do Senhor. Nos capacita, Senhor, capacita a Tua igreja para oferecer um culto agradável a Ti. Obrigado porque o nosso Salvador veio de encontro a nós. Obrigado, Senhor, pelo Natal. Obrigado pelo Teu amor. Tenha misericórdia do Teu povo. Perdoe os nossos pecados, Senhor, que são muitos. O Senhor tem poder para isso, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por ser quem o Senhor é nas nossas vidas. O Deus maravilhoso, todo-poderoso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, eu trazer seria uma saudação, mais ou menos isso. A gente conversou um pouquinho esse domingo. O nosso Deus, Ele é um Deus missionário. E pode passar o próximo slide. Eu vou ler aqui Gênesis 12, do 1 ao 3, rapidinho, que é o chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Então, Deus prometeu para Abraão abençoar todas as famílias da terra. Ele prometeu. E ele pretendia fazer isso por meio da descendência de Abraão. A partir de Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E quem é essa descendência de Abraão? Judeus ou gentios que creem em Cristo. Nós somos gentios, não somos judeus. Nós somos a descendência de Abraão pela fé. E pelos povos serem abençoados pela descendência de Abraão, isso não é automaticamente, é por meio da descendência, da geração. Então vai um tempo. E essas famílias da terra... Desculpa, irmãos, só um minutinho. E essas famílias da terra só serão abençoadas se nós formos a elas com o Evangelho. Deixa eu ver aqui. Eu falei, nós somos a descendência de Abraão pela fé, porque nós cremos em Cristo. E que isso não seria automaticamente, porque é por meio da geração. Aí pode passar. Nós cremos, eu creio aqui, que muitos creem em Cristo. Nós somos a descendência de Abraão pela fé. E os povos só serão abençoados por essa descendência. Mas essa descendência são os que creem, certo? Nós somos gentios, então nós somos descendentes de Abraão pela fé. Então os povos serão abençoados por essa descendência, que foi o que Deus falou para Abraão. Então sou eu? É você? Nós somos a descendência de Abraão pela fé. Pode passar. E agora a questão de ir com o Evangelho. Como que vai fazer isso? Todos nós temos que ir lá para muitos países? Não. Deus chamou algumas pessoas para isso e outras, Deus tem outros propósitos. Então, como que é o ir? Sim, é com missionários, Deus escolhendo e capacitando para ir para o campo, em outro país, em outro continente. Sim, porque é muito importante, e há muita falta. Mas eu sinto que eu não fui chamado para isso. E aí eu não vou ser coparticipante desse plano de Deus que está na Bíblia, de alcançar todos os povos, então para mim, não. Não. A outra forma de você ser coparticipante desse plano de Deus de alcançar os povos é você usando o dom que Deus te deu. Ou seja, usando o seu dom, pode ser... Eu não sei, tem tantas coisas, eu coloquei exemplo aqui. Por exemplo, se você trabalha com arte, você vê as diferenças
Um exemplo, nas danças, cada diferença, a peculiaridade de cada uma, a arquitetura, você vê como é diferente em um país, como é diferente em outro. Isso é cultura e são os povos. Então, usar o dom que Deus te deu, isso em todas as áreas, muitas áreas. Então, você ser coparticipante desse plano de Deus de alcançar todos os povos na sua área, com o que você faz. Fazer conhecido para as outras pessoas esse plano de Deus de alcançar todos os outros povos. Pode passar. Aí eu coloquei uma imagem, eu vou vir aqui para ler essa frase. Foi o que eu falei, apresentar Deus nas diferenças na área em que você trabalha. Trabalha não é necessariamente trabalho, mas o dom que Deus te deu. Então, apresentar Deus nessas diferenças na área em que você trabalha, para mostrar esse propósito global de Deus, explícito na palavra dele, que a gente vê tanto em muitos livros da Bíblia. Eu coloquei umas imagens. Então, é claro que a gente vê isso em toda a Bíblia. Pode passar. E todos os povos, eles ouvirão a respeito do Senhor. Isso é uma certeza. A gente vê no final da história, em Apocalipse 5, 9 e 10, e diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, é uma certeza. A gente está lendo aqui o final da história. Então, a gente está no meio da história. Pode passar. Então, que essa frase, essa expressão, irmãos, fique no nosso coração, fique gravado no nosso coração. Todas as famílias da terra. E essa expressão, ela revela, olha que maravilhoso, o Deus vivo da Bíblia, nossa Bíblia, a Bíblia verdadeira, como um Deus missionário. Pode passar. Então, esses 3 tópicos que eu coloquei, isso é um absurdo, a gente ter isso na nossa cabeça. Denominacionalismo mesquinho. Eu sou de tal igreja, tal. A gente não pode diminuir esse propósito global de Deus a essas, vou usar essa palavra, essas coisas. Nacionalismo estreito. Mas eu sou aqui do Brasil, tal. Eu sou de tal lugar. Isso é um absurdo. A gente ter uma cabeça pequena, vamos dizer assim. Orgulho racial, branco ou negro. Não, mas Deus, né? Ele era, não sei, aparência, ele veio só para os brancos ou só para os negros. Ele é um Deus missionário, é o Deus de todas as nações. Pode passar. Então, irmãos, nós precisamos nos tornar servos de Cristo, cristãos globais, com uma visão global, porque a gente tem um Deus global. Amém? Eu gostaria só de compartilhar uma notícia atual. Saiu no site do Portas Abertas ontem, que a Coreia do Norte, os irmãos sabem como é terrível, ela vai ter uma festa semelhante ao Natal. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Os homenageados em toda a nação, o homenageado não vai ser Jesus, mas vai ser os integrantes da família Kim. Ou seja, o motivo dessa festa semelhante ao Natal não vai ser o nascimento de Jesus, vai ser o aniversário da avó do líder da nação. E todas as cidades como que eu posso dizer? Estão ali para comemorar isso. Todas as cidades são envolvidas por uma atmosfera semelhante ao do Natal. O evento dura de 2 a 3 semanas. Então, nesse momento, eles estão tendo essa festa, né? E então, também gostaria a gente vai fazer uma oração também pelos nossos irmãos, porque eles não podem comemorar isso jamais em público, porque senão vão para campos de trabalho forçado ou são mortos. E tem alguns que até se arriscam de falar algumas histórias, né, no ouvido das pessoas, enfim. Mas os nossos irmãos, como os irmãos sabem, a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos, mas vamos fazer uma oração, que Deus cuida dos seus filhos. Só queria trazer para os irmãos, porque isso é real, isso está acontecendo agora. Nós temos essa liberdade, mas tem muitos irmãos, seus irmãos, que não têm essa liberdade. E a gente não pode deixar isso de lado.
né? Então, orar para que esses cristãos, para que Deus renove a força e a esperança desses cristãos, para que os governantes também, para que Deus abra os olhos e tenha misericórdia para que eles possam ver que só Jesus é o único rei. E também tem colaboradores da Portas Abertas lá, orar pela proteção deles. Fazer uma oração rapidinho. Senhor, obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui na Tua casa, por essa liberdade. Obrigado porque nós não somos dignos, Senhor. E queremos pedir nesse momento pelos nossos irmãos que estão, Senhor, nesse momento na Coreia do Norte. Visita, Senhor, essas pessoas, os Teus filhos. Muitos devem estar com medo, assustados, temerosos. Senhor, restaura o coração de cada um, a esperança, meu Deus, que eles não venham deixar de crer. Ajude o Senhor, mesmo em meio a situações terríveis, a esse ambiente terrível, meu Pai. Proteja-os em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem esse propósito global de alcançar todos os povos, e isso acontecerá, porque o Senhor é fiel e ninguém frustrará os teus planos. O Senhor é Deus. Tenha misericórdia de nós, de mim, Senhor. Obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria chamar os jovens e os adolescentes. Graça e paz, irmãos. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos louvar o Senhor com o hino, todos juntos. E os irmãos que vieram preparados podem estar entregando seus dízimos e ofertas.
de Mateus, capítulo 1, o versículo 21. Eu vou ler e eu gostaria que os irmãos repetissem. Vamos fazer assim? Ela terá um menino. E você porá nele o nome de Jesus. Pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. E muitíssima gente estendia suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Em Jerusalém, toda a cidade, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus. E a fé, eu sou o que sou, eterno, o Deus que existe acima do tempo, aquele que foi, que é e que será para sempre. A estrela
Elohim, Deus forte e poderoso, Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E disse Deus: produza a erva verde, erva dando semente conforme a sua espécie. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E disse Deus: produzam água abundantemente, répteis de alma vivente, e voem aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E disse Deus: façamos o homem à nossa mensagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Deuteronômio 10, 12 e 13. Elohim, Deus Criador, poderoso e forte. Ao doce nome de Jesus. Shalom, o Senhor é paz. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo sustenta, aquele que nos nutre e o Deus que provê. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome, porque hei de te abençoar e hei de te dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas
os corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é milagres, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, torna santo. Levítico 28, Ezequiel 37, 28. Deus deixa claro que apenas Ele, e não a lei, pode purificar o seu povo e fazê-los santos. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifica. A lei não nos torna santos, somente Cristo nos santifica. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos dos céus e dos habitantes da terra, dos judeus e dos gentios, dos ricos e pobres, mestres e escravos. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Isaías 1:24. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46:7. Jeová Rui, o Senhor nosso pastor. Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eulã, Deus eterno, Elion, Deus altíssimo, Deus acima de outros deuses, o Santo de Israel.
Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17:15. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relato aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. El-Gibor, Deus poderoso. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Deus poderoso, forte, proeminente. Gênesis 7:1, Isaías 9:6. Adonai, Senhor. Gênesis 15:2, Juízes 6:15. Jeová, Senhor. Deuteronômio 6:4, Daniel 9:14. Jeová Jiré, O Senhor proverá. Gênesis 22:14. Jeová Rafá, O Senhor que sara. Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara, tanto em corpo e alma. Jeová Chamá, O Senhor está ali. Ezequiel 48:35. El Roi, Deus que vê. Gênesis 16:13. El Olam, Deus eterno. Salmo 90, de 1 a 3. Senequenu, O Senhor é a minha justiça. Savaote, Deus é salvador e protetor. Santo de Israel, Deus é rocha, significa confiável. Jesus é o leão da tribo de Judá. Só Ele tem força e poder. Gibor, Valente, Abir, poderoso. Sadik, Deus justo e reto. Rune, Zeloso quem fica. Ancião de dias, Tem a ideia de julgamento e eternidade. Deus Altíssimo, Transcendente, Abba, que significa Pai. Deus não especificou na sua palavra que existia apenas um nome exclusivo pelo qual Ele deva ser adorado. Pelo contrário, os nomes de Deus são apenas maneiras de nos lembrarmos dos aspectos da sua atividade e sua pessoa. O que Deus deseja realmente é a reverência e a obediência daqueles que o amam. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Adorai o grande Rei, o chamado Cristo Jesus. Adorai ao Rei, adorai ao Rei, adorai ao Rei, adorai ao Rei.
assentar. Quero convidar o pastor Marcos, que vai estar trazendo a palavra. Queria pedir para o pastor Renato vir aqui fazer uma oração. Oremos. Santíssimo Deus, estamos em Tua presença, nesse momento que nos preparamos para ouvir a Tua voz. A Tua voz vinda mediante a exposição da Tua palavra. Que nós, ó Deus, tenhamos o mesmo ímpeto, a mesma alegria de ouvir o que o Senhor tem a nos falar, assim como nós tivemos de prestar os louvores que aqui foram colocados. Teu nome foi honrado através disso e que agora também seja honrado através da Tua pregação. Fala através do Teu servo, é o que eu te peço, é o que o Teu povo te pede, porque necessitamos ouvir a Tua voz. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus nos revelou o seu nome. E o nome de Deus é Jesus. O nome de Deus é Jesus. O doce nome de Deus revelado aos homens é Jesus, o Emanuel. Ele revelou o seu nome é Jesus. Quero convidá-los a ler a palavra juntamente comigo, por favor. Coloque-se de pé, irmãos, um momento, se você puder. Mateus 2, versículo 1, diz assim: perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E a partir do versículo 3, então diz assim: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Podeis vos assentar, por favor. Então foi anunciado aqui no verso 2, esses magos do Oriente, eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Enfim, esses magos que vinham caminhando, procurando o rei dos judeus, o Senhor Jesus, agora a corte toma ciência desta busca, desta pesquisa que estava em prosseguimento, de que esses magos que vêm do Oriente estão procurando o rei Jesus, porque aquela estrela anunciava que ele tinha nascido. Todos os estudiosos da palavra de Deus, estes que eram estudiosos das estrelas e da ciência e da matemática, e os informados, eles sabiam das profecias a respeito da chegada do Messias. O reino do Senhor Jesus Cristo haveria de ser estabelecido. Se estabeleceria ali entre aqueles dias. As Escrituras apontavam por aqueles dias o cumprimento daquelas profecias, de que o Messias estava para surgir. Era a época fixada.
Inclusive, no livro de Daniel, fala das semanas de Daniel, que aponta que naqueles dias, naqueles anos, naquela geração, naquele período, o Senhor Jesus, o Messias aguardado há séculos, anunciado pelos profetas, estaria entre eles. E Herodes toma conhecimento disso, toda a corte toma conhecimento. Herodes também um indivíduo informado. Ele já estava no trono por um bom tempo. É possível que ele nem se importasse mais com essas profecias a respeito do Messias. Mas percebe que o texto diz que assim que ele toma conhecimento que procuravam um bebê, e que essa criança estava sendo nomeada com o título de Rei dos Judeus, então ele alarmou-se. Não somente ele, o rei Herodes, mas com ele toda Jerusalém. Alarmou-se. Ficaram preocupados. Observe, irmãos, que aquilo que o coração dos iníquos mais teme é o cumprimento das Escrituras. Quando se diz que o cumprimento das Escrituras está acontecendo, as pessoas ímpias e rebeldes temem. Elas ficam com medo. O reino de Cristo anunciado não é um reino terreno, é um reino celestial. O reino de Cristo não é o reino inferior, um reino deste mundo inferior, é o reino do mundo superior. E percebemos que desde aqueles dias até os dias de hoje, os homens se levantam contra o reino de Cristo. Não só porque eles desconhecem o reino de Cristo, mas eles estão enganados a respeito dele. Não só conhece, mas conhece de forma equivocada, em outras palavras. Percebemos, irmãos, que nem todos os que procuram resposta nas Escrituras as procuram com boas intenções. Nós vemos aqui que no versículo 4, então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles começaram a investigar nas Escrituras. Por isso que eu disse que nem todas as pessoas que procuram respostas nas Escrituras, elas procuram com boas intenções. É o caso desses aqui. Não só esse, mas muitos procuram pistas para poderem fazer o mal na palavra de Deus. Buscam nas Escrituras brecha de interpretações humanas. É o caso de Herodes, para procurar sobre o paradeiro de Cristo. Muitos querem saber do Cristo, mas buscam o Cristo para poder destruí-lo, para poder matá-lo. Conhecer como a Escritura mostra o Cristo para dizer que ela é simplista, simplória. Qual é a intenção desses que procuram então as Escrituras nesse sentido? Eu digo que é essa a intenção. Isso quer dizer, são inimigos de Deus. Esses que procuravam a Cristo, Herodes instiga esses a vasculhar as Escrituras e buscar a respeito do Messias, de quando é realmente que ele ia nascer. Mas a intenção de Herodes é saber se aqueles magos estavam certos dessa notícia e que se as Escrituras realmente apontavam para isso. E é isso que acontece nos dias de hoje. Muitos procuram informações das Escrituras para tentar minar a fé de outros. Buscam na palavra versículos isolados para destruir a credibilidade da palavra de Deus. A intenção não é conhecer a Jesus, mas é destruir a obra do Espírito Santo.
Cristo é a obra do Espírito Santo. Veja que no versículo 6 está relatando o escrito de uma profecia. O versículo 5 anuncia que eles responderam em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Essa profecia vem de Miqueias, este profeta. E eles encontraram esta resposta nesse texto, em Miqueias. Eles tinham o livro de Miqueias. E eles encontraram isso naquilo que está apontado do capítulo 5, versículo 2. Quando naquela época não existiam essas apontações numéricas. Mas hoje nós temos como capítulo 5, versículo 2, esse texto. Por isso, ao olhar para esta cidade de Belém, a honra dessa cidade não vem a ela como acontece normalmente às outras cidades. A honra de Belém não é por conta da sua população, não é por conta do seu comércio, não é por conta da sua posição ou de sua localização geográfica. A honra daquela cidade, Belém, mesmo ela sendo a menor dentre as outras, a honra dela passaria a ser a mais importante, porque dela sairia o Messias. Belém. Então aqueles magos que vieram do Oriente recebem informações que adicionam à sua busca, o rei dos judeus, quando buscam nas Escrituras que eles estavam no caminho certo. E eles vão para a casa do pão. Belém significa casa de pão. De lá, onde sairia o Messias, nós haveríamos de obter o pão que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. Havia também na porta daquela cidade uma famosa cisterna. Era um tanque que retinha água. Na porta daquela cidade. Da onde sairia o Messias? Dela também sairia a água da vida. Da casa do pão, a água da vida. Belém era a cidade de Davi. Dali sairia o sucessor de Davi, o leão da tribo de Judá. Então, versículo 7 nos diz assim: com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. Enquanto que para os gentios, esses magos, nós podemos considerar eles aqueles que representam os gentios. Enquanto para eles ficaram conhecendo o momento do nascimento através de uma estrela. Veja que para os judeus esse conhecimento veio através das Escrituras. Então, como nós podemos associar esses dois eventos? Daqueles que recebem uma revelação de um sinal no céu e daqueles que recebem a revelação das Escrituras. Nós entendemos aqui que toda revelação deve ter a palavra como base e confirmação. Se a estrela está anunciando que ali está o Messias, a palavra tem que confirmar. A palavra precisa confirmar. E é isso que nós vimos aqui. Foi necessário Deus conduzir aqueles gentios, aqueles magos que vieram do Oriente,
parar ali diante dos judeus que tinham de posse a lei, as escrituras, as profecias, para que eles mesmos confirmassem que Deus havia falado com eles em particular. A humilde visita feita por essa comitiva de magos, irmãos, chega a Jerusalém. Jesus nasceu em Belém. E de lá, então, eles recebem mais dados das Escrituras através dos estudiosos da palavra de Deus. E esses dados soma para que eles possam localizar o recém-nascido rei dos judeus. E dali de Jerusalém, eles partem, então, para Belém. Mas percebe o texto, irmãos, que ele diz, e enviando-os a Belém, disse-lhes, enviando-os a Belém. É muito estranho porque nós observamos aqui que eles partem sozinhos. Com todas as informações que eles tinham da estrela, com todas as informações que eles tinham da palavra, das escrituras sagradas, tanto deles como gentios, quanto dos judeus, eles partem sós, continuam a jornada sozinhos. Ninguém estava tomado de desejo de conhecer esse novo príncipe. Eles simplesmente dizem, olha, é por aqui, é por ali, a palavra de Deus diz assim, e eles então são enviados a Belém. Nem mesmo a curiosidade os impeliu a seguir aqueles homens. Eles estavam indo encontrar o rei dos judeus. Eu vou também, vamos juntos. Não, eles simplesmente são enviados. A Bíblia não registra que outros estiveram com eles. Imagine, irmãos, esses orientais. Eles vieram de muito longe. Eles vieram de um país distante. Eles vieram ali para adorar a Cristo. O que será que eles pensaram quando perceberam a indiferença quanto ao recém-nascido? Ah, é por ali, segue aqui. Tipo, pergunta ali no posto Ipiranga. A indiferença. A indiferença. Seus próprios conterrâneos, judeus ali, não deram a mínima para essa informação que eles mesmos confirmaram na palavra de Deus. Sequer um passo deram. Eles estavam bem próximo agora à próxima cidade. Não foram até a cidade próxima para dar boas-vindas ao rei dos judeus, ao Messias esperado, aquele que foi anunciado nos oráculos do Antigo Testamento pelos profetas. Ele simplesmente envia aqueles homens para prosseguir o curso da busca do rei dos judeus. É possível, irmãos, que aqueles homens tomaram a estrada novamente, provavelmente ficaram desanimados pelo desapontamento. A recepção e o apoio, muito superficial. Afinal, eles encontrariam o Cristo, o ungido de Deus, o amado das nações. Negligenciaram em sua própria terra natal. Imagino que esses homens eles tenham pensado, será que nós deveríamos mesmo ter vindo de tão longe para honrar o rei deles, o rei dos judeus? Será mesmo que nós não estamos equivocados? Nem esses conterrâneos, nem os seus próprios patrícios, eles estão preocupados com o rei dos judeus, o novo príncipe que tomará posse. E nós estamos aqui, estrangeiros, viemos de longe. Se eles desprezam o principal da realeza, imaginem a nós. Eles sentiram isso na pele, que eles não prezavam pelo Senhor Jesus, pelo
Cristo, o ungido de Deus, muito menos para eles. No entanto, irmãos, o que nós vemos aqui, que mesmo com toda essa dificuldade, eles prosseguiram, eles mantiveram o curso. Aprendemos com esses que eles perseveraram, que possamos olhar para esses que perseveram nos caminhos do Senhor. Com certeza eles estavam alimentados por uma promessa que vem daquele que é fiel para cumpri-la. E eles recebem a confirmação das Escrituras Sagradas pelos próprios judeus. Por isso, eu e você, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e continuar a servir ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo que eu e você estejamos sozinhos na nossa casa, sozinhos no nosso trabalho, sozinhos em nossa comunidade. Não importa o que os outros pensam ou o que os outros façam, irmãos. Nós devemos servir ao Senhor. Há uma música que diz assim: se você não quer, não impeça a mim. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Imagine então, irmãos, a ansiedade daqueles homens, dos nossos representantes gentios. Eles prosseguem e eles imaginam como vamos fazer. Nós vamos para Belém. Em que região nós vamos procurar primeiro? Em lá chegando, vamos para onde? Vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos seguir em frente. Vamos começar com as avenidas, as ruas principais, e depois das mais simples, as vielas. Imagine a dificuldade e a ansiedade daqueles homens. São inúmeras casas. Será que voltaremos a bater de porta em porta? É uma cidade populosa. É possível que vamos ficar perdidos. Não teve um apoio, partiram sozinhos, foram enviados. A Bíblia diz que às vezes aquela estrela ela apagava, ela desaparecia. Mas, irmãos, o fato de nós não enxergarmos o astro celeste não quer dizer que ele não está lá mais. Simplesmente é a limitação da nossa visão. Ele está lá. Apenas parece que nós perdemos a referência, irmãos. Em momentos de dificuldade da nossa vida, devemos continuar confiante. Nós já temos o rumo. É pela fé. As lutas não nos devem fazer parar, porque a estrela não está mais brilhando naquele momento, mas nós sabemos aonde ela estava. Ela está apontando um caminho que nós devemos ainda prosseguir na nossa caminhada. Muitas vezes nós não temos um livramento na hora em que queremos para as nossas angústias, e parece que a estrela não está mais norteando nossas vidas. Mas ela apagou porque é a vontade de Deus. Mas nós temos que continuar o rumo que ela estava apontando, até que parece que não há mais esperança, irmãos, quando nós nos sentimos sós. Quando nós não vemos mais a luz daquela estrela que guiava-nos há dias atrás. Às vezes nós dizemos: eu estava tão bem ontem. Não sei por que estou sentindo, parece que hoje eu estou só. Há dias, irmãos, que nós nunca desejássemos que viesse. E que se pudéssemos, nós pularíamos ele. Mas quando você menos esperar, a estrela brilhará novamente e você o louvará. É no momento certo. Mas veja, irmãos, como aqueles homens foram bondosamente guiados pelo Senhor.
No versículo 9 diz assim: depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles. Quando menos eles esperavam, aquela estrela começou a nortear novamente a vida daqueles homens. E diz assim: até que, chegando aonde? Lá onde estava o Senhor Jesus. Até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Nós não devemos ficar ansiosos, não devemos buscar nada além dele. Não busque em outra fonte norte para a sua vida. Permaneçam no Senhor Jesus. Permaneçam na palavra de Deus, que norteia a nossa vida ao rumo certo. Mesmo que às vezes parece que aquela estrela não está mais lá, mas ela está. Devemos simplesmente permanecer no caminho, firmes, aonde a palavra do Senhor norteou a nossa vida. A fé daqueles homens não tinha acabado, graças a Deus. Eles permaneceram firmes no curso. Eles acreditavam que Deus, que os havia levado até lá, com a sua palavra, não os abandonaria. E Deus cumpriu a sua promessa. Veja que no versículo 9, eles chegam aonde nem esperavam. Sofreram por antecipação. Por isso, eu e você, irmãos, nós devemos prosseguir até o máximo de nossas forças que pudermos. Prosseguir, não desistir. E Deus irá nos dirigir, Deus irá nos capacitar a fazer aquilo que sozinho nós não podemos fazer. Por isso nós devemos continuar firme e Deus estará conosco. A brilhante estrela da manhã. Veja aqui, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É nele, olhar para ele. O nome de Deus é Jesus. Olhar para Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Veja então nos últimos versículos. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Vejam que agora eles se alegraram, porque começaram a ser norteados. O verso 11 diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Agora eles podiam ver que eles não haviam se enganado. Porque eles agora estavam alegres, com intenso júbilo. Não tinham feito a sua viagem em vão. É isso que um dia nós vamos constatar, que toda a nossa luta, o nosso labor, todo o nosso desprendimento, o esforço que Deus nos conduziu e nos capacitou, não foi em vão. Eles tinham a certeza de que Deus estava do lado deles. Havia conduzido-os desde o Oriente. Eles perceberam os sinais da presença de Deus, perceberam o favor de Deus para com eles, que Deus estava favorecendo eles. Encheram eles de indizível alegria na sua alma, por isso eles estavam com intenso júbilo. Isso acontece a todos aqueles, irmãos,
que sabe dar o devido valor e a honra àquele a quem lhe é devida. Nos enchemos de alegria quando os desfechos dos passos de Deus, da história de Deus em nossas vidas vão acontecendo. E havia então chegado a hora de cantar daqueles homens. Havia chegado o momento de esquecer daqueles que haviam rido deles, que eles estavam sós, foram enviados, caminharam sozinhos, sentiram que havia um desprezo ali entre aqueles que deveriam glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Não importava, irmãos, aquele momento, quanto de sofrimento eles haviam passado por terem caçoado deles. Dessa forma, nós precisamos continuar firmes, pois aguardamos a volta do Senhor Jesus. De uma coisa nós sabemos, que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Em quem está, irmãos, a nossa esperança? Em quem? Em que pessoa? Há pouco de que podemos esperar dos homens. Muito pouco. Ou podemos dizer, nada podemos esperar dos homens. Porém, irmãos, há muito do que esperarmos em Deus. Há muito do que esperarmos nele. Irmãos, como aqueles nossos irmãos se alegraram quando avistaram a estrela. Que nós possamos nos alegrar quando o Senhor nos capacita, nos fortalecendo dia após dia para podermos viver mais um dia. Você e Deus sabe o quanto tem sofrido. Você e Deus sabe o quanto você tem chorado. O quanto a sua alma, na longa jornada deste mundo, tem passado por dificuldades. Por fim, irmãos, o Espírito que adotou a cada um de nós testemunhará em nosso espírito que somos filhos de Deus. Fique em paz. Esta é a luz de Deus que nasce no meio às trevas. É a vida que surge em meio à morte. Jesus. Devemos nos alegrar, irmãos, em todos os caminhos, em todas as coisas que mostram o caminho de Deus. Nos alegrar em todos os caminhos, mesmo que eles sejam um caminho de dor. Devemos nos alegrar, porque Deus está conduzindo as nossas vidas. Espera em Deus, que ainda o louvará, assim diz o salmista. Veja Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não há outro Deus que trabalha favorecendo a todos aqueles que esperam no Senhor. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Vejam como eles se dirigiam ao Senhor Jesus Cristo quando o encontraram. Com toda reverência. Independente da sua humildade aparente. Jesus não estava em um palácio. Estava numa choupana ou numa casa simples ali. Quem era aquele homem? Era o Salvador do mundo. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O príncipe dos reis da terra estava ali naquela humilde casa. Este Deus do universo agora entre os homens. Embora o Deus mais rico, o único Deus que existe, agora pobre. O Deus da glória deixou a sua glória
despiu-se do seu esplendor e está entre os homens. Porém, estes irmãos, esses magos eram bastante sábios. Apesar da sua aparência, eles puderam ver além do véu e perceber nesse infante a glória do Filho unigênito do Pai. Eles viram aquilo que os olhos não podem ver, os olhos humanos. E eles ofereceram primeiro a sua pessoa. Veja que primeiro eles oferecem a sua pessoa. Quando diz, prostrando-se, o adoraram. E depois as suas dádivas. Depois os seus presentes. Primeiro, dá-se a Deus. Depois você fará alguma coisa a Ele. Não faça nada antes que você entregue sua vida ao Senhor. Porque Ele conduzirá a sua vida para que você faça de acordo com a sua vontade. Não tente agradar a Deus com os seus presentes, porque eles não têm valor, se eles não estiverem sendo conduzidos por Ele mesmo. Então, irmãos, é maravilhoso observar que todos aqueles que encontram o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, eles se prostram. Eles se prostram, o adoram, submetem-se a Ele, em obediência. Sua vida é mudada, sua vida é transformada. Ele é o Senhor. E assim como eles fizeram, devemos adorá-lo. Adorar o nosso Senhor. Que sejamos sábios como aqueles e não tolos. E quanto às ofertas, ali, era de costume dos orientais daquela época oferecer presentes para prestarem homenagem aos seus reis. Alguns acreditam que havia um significado nesses presentes. O ouro, por exemplo, significando a sua realeza, a quem devemos tributos. O ouro. Já o incenso, a sua deidade, usado na adoração. E a mirra, a sua humanidade, usado para embalsamar os mortos. Porque um dia, aquele infante, aquele menino, seria morto para fazer a justiça de Deus, para salvar pecadores como eu, como você. Finalizo aqui no versículo 12, que diz, e tendo sido avisado por Deus, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiam por outro caminho para a sua terra. Herodes havia recomendado que trouxesse notícias da descoberta que eles fizessem. Tragam-me notícias, que eu quero saber aonde ele está para que eu o adore. Sabemos muito bem que a intenção de Herodes era ir até onde estava o menino para matá-lo. Quando ele toma conhecimento de que as informações não chegaram, que aqueles orientais foram para outro caminho, ele anuncia a matança de todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas aqueles homens, possivelmente sem saber, eles teriam voltado. Os que enviaram eles fizeram de tudo para não levantar suspeita nenhuma. Eles nem suspeitavam que Herodes era o arqui-inimigo do próprio Senhor Jesus, daquele menino que eles estavam indo para adorar. Assim acontece nos dias de hoje, irmãos. Muitos se comportam muito bem. E através do seu comportamento facilmente enganam outros, levando a acreditar que não há neles nenhuma maldade. E estão entre nós. São tão bons nisso que enganam até os mais sábios. Eles eram os sábios ali. Mas o Senhor, Deus, sabe como libertar os seus do engano. Deus sabe. E assim aconteceu ali no versículo 12. Dessa forma, então, Deus impediu que Herodes matasse aquela criança e livrou também os magos de se sentirem culpados dessa maldade, de serem eles aquele que iria trazer a notícia da localização daquele menino. Foram prevenidos por Deus.
Nós não sabemos se aquilo foi uma resposta da oração daqueles homens ou se foi uma intervenção divina, direta, através daquele sonho. De uma coisa nós sabemos, que nós precisaremos de orientações do Senhor em todo o tempo. Ele é o nosso conselheiro infalível. Aquele que teme a Deus, aquele que age com cautela para não viver no pecado, Deus o livra das ciladas. E é por isso que estamos na presença do Senhor. E então serão levados para o caminho do bem. Eu estou terminando, irmãos. Assim, aqueles magos, eles partiram para o seu próprio país. Eles não voltaram para Jerusalém, porque o Senhor havia orientado eles, e eles obedeceram à orientação do Senhor, e levaram a notícia não para Herodes, mas para outros povos. Não há registro de que eles voltaram outra vez ali. No entanto, de uma coisa que nós sabemos, que eles estavam aos cuidados de Deus, e eles tinham visto os milagres nessa longa jornada na condução deles até o Salvador. Deus conduziu-os até o Senhor Jesus Cristo. É por isso que está registrado desde o versículo 1 lá, a confirmação da fé daqueles que depositava a fé depositada naquela criança, como sendo o Senhor do céu. Eles vieram buscar o Senhor do céu. Eis aí então o cuidado de Deus, irmãos, para aqueles que confiam em Deus. Cuidado do Senhor para com os seus. Eis aí a perseverança dos santos que se dá por conta da ação sobrenatural do poder de Deus em nossas vidas. É o Senhor conduzindo, sustentando, nos livrando de ciladas, nos livrando do engano, das decepções que poderíamos ter diante do Senhor naquele dia. Nosso tesouro está nos céus. Que o seu tesouro também esteja lá. Lá a traça e a ferrugem não pode corroer. Lá o nosso tesouro está nas mãos do Senhor, onde os ladrões não podem roubar. Se verdadeiramente Cristo nasceu em nossa alma, irmãos, temos a vida eterna. Cristo é a vida. Ele e ela são eternas. Ele, Jesus e a vida, ele e ela são eternas. Tanto Jesus como a vida. Deus abençoe. Coloque-se de pé, irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe grandemente a família de cada um. Que possamos honrar ao Rei, adorá-lo, servi-lo na beleza da sua santidade. E saber que as boas novas anunciadas nos trouxe mudança do curso da nossa vida. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvá-lo. Qual é a nossa resposta a Ele? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém? Ó Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua presença. Esta festa em homenagem a Ti, em honra ao Senhor. Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Ó Senhor, nos prostramos diante de Ti. Nossa alma está, ó Pai, inclinada diante do Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, ó grande Rei. Obrigado, Senhor, nos ajude a guardar as Tuas instruções, a Tua palavra, os Teus decretos no nosso coração, para servirmos ao Senhor conforme a Tua palavra, conforme o Senhor quer que façamos. Recebe, Senhor, os louvores que foram entoados aqui nesta noite, cânticos espirituais.
que foram entoados, foram cantados e acompanhados com instrumentos musicais. Abençoa, Senhor, o culto que foi oferecido aqui por todos os irmãos presentes. Eles vieram adorar o Rei. Eles vieram adorar ao Senhor. Eles vieram dizer, muito obrigado, graças te damos, porque um dia Deus esteve conosco e a terra hospedou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós nunca esqueceremos disso, Pai. Esta é uma grande honra para nós, habitantes desta terra. Ó Pai, muito obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado por tua providência em todas as áreas. Obrigado por cuidar de nossas famílias. Obrigado por nos livrar do mal. Obrigado por nos conduzir em segurança na tua presença. Louvamos o teu santo e precioso nome. Dê-nos a tua paz, a tua graça, Senhor, te pedimos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo que é de Deus, pode dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.